Hoje eu vou falar de uma das ferramentas mais incríveis que eu conheci, as linhas de Fibonacci. E eu vou te ensinar de uma forma bem simples como traçar retração e projeção de Fibonacci e também vou te ensinar qual é o momento certo para você usar a retração ou a projeção. Fala trader, me chamo Silvio Toledo, trader especialista em Forex, e se você ainda não usa Fibonacci, você vai começar a utilizar depois desse vídeo. O erro mais comum que eu vejo são pessoas utilizando retração para medir projeção e utilizando projeção para medir retração. Essa é uma dúvida que eu tive e que você provavelmente também tem. Mas a partir de hoje, você não vai ter mais. Geralmente, a gente vai direto para o gráfico, mas dessa vez eu vejo que é importantíssimo você entender primeiro o que é Fibonacci e depois utilizar a ferramenta. Faz sentido, né? E antes da gente continuar, já vai deixando aqui o seu like no vídeo. Fibonacci não é utilizado apenas no mercado financeiro. Fibonacci também é utilizado em vários sistemas diferentes. E como surgiu essa sequência de Fibonacci? Ela foi desenvolvida para projetar o número de pares de coelhos em meses, partindo de um casal de coelhos. Onde a sequência que representa o número de casais de coelhos por mês segue da seguinte forma. Primeiro mês, um casal de coelho. Segundo mês, um casal de coelho novamente. Terceiro mês, 2 casais de coelho. Quarto mês, 3 casais de coelho. Quinto mês, 5 casais de coelho. Sexto mês, 8 casais de coelho. Sétimo mês, 13 casais de coelhos. Oitavo mês, 21 casais de coelhos. E assim por diante. E se você reparar, a projeção do próximo número de casais de coelhos do próximo mês, ele nada mais é do que a soma dos 2 meses anteriores. Por exemplo, o mês que deu 21 casais, nada mais é do que a soma do mês anterior, que deu 13, com o outro mês anterior, que foi 8. Ou seja, o próximo mês será 21 mais 13. O próximo mês terá 34 casais de coelhos. E o próximo? 34 mais 21. O próximo mês terá 55 casais de coelho. Essa é a sequência de Fibonacci. E a proporção áurea, que também é conhecida como número de ouro, ela é encontrada na sequência de Fibonacci. E como que a gente encontra a proporção áurea na sequência de Fibonacci? É você dividir o mês atual pelo mês anterior. Por exemplo, no 8º mês foram 21 casais de coelhos. Então eu pego esse 21 e divido pelo valor do 7º mês, do mês anterior. 21 dividido por 13 dá 1,638, que é o número de ouro. E você pode fazer isso em qualquer mês e vai dar o mesmo resultado. Sendo que quanto mais você avança nos meses e faz essa divisão, mais você percebe que o número se encaixa cada vez mais perfeitamente em 1,618. E o contrário também funciona. Ao invés de dividir, se você pegar o mês atual e multiplicar por 1,618, você vai encontrar a projeção correta para o próximo mês em relação ao número de pares de coelhos. Grava bem essa informação. Quando eu quero projetar, eu multiplico por 1,618. E quando eu quero retroceder, retrair, eu divido por 1,618. Agora que você tem a visão por alto de como surgiu a sequência de Fibonacci e a matemática por dentro dela, vamos entender como isso funciona dentro das linhas de Fibonacci, entender como utilizar a retração e a projeção. Agora eu vou te passar aqui o passo a passo de como você traçar a retração de Fibonacci. Vamos medir esse movimento aqui como exemplo. Olha só, este movimento aqui, da mínima até a máxima, ok? Então você vem aqui em lançar retração de Fibonacci e começa da base, a mínima do movimento, até a máxima do movimento. Aqui no caso é um movimento de compra, então a mínima estará embaixo e a máxima, o ponto final do movimento, estará em cima. E se fosse no movimento de venda, né? Se fosse desta forma, a gente vai ver também, mas já vou explicando aqui que aqui seria o início do movimento e aqui o final do movimento. Então a linha de Fibonacci seria traçada daqui para cá, ok? Sempre no sentido do impulso que você quer medir a retração, beleza? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. E vamos para cá. Agora você vai entender como que a matemática que a gente acabou de ver do número de ouro, da razão áurea, influencia na retração de Fibonacci.
Vamos lá. 100% do movimento significaria que a retração, ou seja, esse movimento aqui que a gente está vendo de correção, teria corrigido 100% de todo esse movimento. Então ele vem, ó, corrigindo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Opa, corrigiu 100% do movimento. E agora você vai entender a matemática que me mostra os níveis de correção da linha de Fibonacci. Como que a gente vê isso? É a mesma forma que a gente viu a questão lá do número de coelhos por mês. Quando a gente quer ver retração, a gente divide o atual por 1,618. Olha só, se eu estou vendo aqui que o movimento retraindo 100% bateria nesse nível, qual é o próximo nível que Fibonacci mostra pra gente a retração? Vamos ver aqui. Quero ver retração, então pego esse valor e divido por 1,618. Então, 100 dividido por 1,618. Vamos ver quanto que dá? 618, ou seja, 61,8%. Tenho aqui 61,8%, quero saber qual é o nível anterior a esse. Só eu dividir novamente por 1,618. Opa, olha o número que eu achei aqui. 38, deixa eu chegar mais para frente aqui para vocês enxergarem, ó. Olha o outro nível de Fibonacci aqui, ó. 38,2. Podemos arredondar aqui, né, para 38,2. 38,2% de correção, ou seja, esse movimento aqui, chegando nessa linha, corrigiu 38,8% do movimento inteiro, beleza? Então temos aqui 38,2%. E o nível antes desse, só a gente dividir novamente por 1,618. E a gente vai encontrar 23,6%, que também é considerado um dos níveis de Fibonacci. Então eu te mostrei aqui matematicamente como que funciona as linhas de Fibonacci. Vocês precisam entender que para você ter sucesso como trader, você não tem que decorar método, você não tem que decorar estratégia, você tem que entender o motivo pelo qual aquilo é utilizado. E o meu objetivo aqui do canal não é ficar passando receita mágica para vocês, é passar conceito, conteúdo de valor. Eu quero que vocês utilizem Fibonacci sabendo 100% o que isso representa na operação de vocês, beleza? Então a gente achou aqui todos os níveis de retração de Fibonacci, mas eu tenho certeza que alguém aí observou que o nível de 50 ele não está aqui. Mas vocês observaram que matematicamente o nível de 50 ele não entrou em momento algum? Sabe por quê? Porque o nível de 50 ele não existe. Matematicamente, o nível de 50 ele nunca existiu. Foi um nível que, como é um nível redondo, metade de 100, metade do movimento, é algo simbólico, foi colocado ali ao longo do tempo. Só que matematicamente ele não existe. Ah, Silvio, então quer dizer que você não utiliza o nível de 50% quando você usa as linhas de Fibonacci? Exatamente. Eu não uso. Você não deve usar, ninguém deve usar o nível de 50 para medir retração de Fibonacci, beleza? Esse é um dos dois grandes motivos de você tomar muitos stop loss utilizando o nível de 50 para operar, seja fazendo pullback, seja pegando ali rompimento. E o motivo número 1 que faz você perder dinheiro utilizando Fibonacci é que retração de Fibonacci não serve para você comprar ou vender no toque de qualquer um desses níveis aqui. Mas Silvio, já que não se usa os níveis de Fibonacci para fazer o trade no momento do toque de qualquer um desses níveis, como que eu devo usar a ferramenta de linhas de Fibonacci? Lembra que Fibonacci é uma ferramenta para você medir projeção da quantidade de casais de coelhos que terão no próximo mês, ó, projeção. Então Fibonacci serve para você medir projeção de algo, principalmente dentro de fatores aleatórios, que é isso aqui que a gente está vendo. Mercado financeiro é um sistema caótico, um sistema aleatório. Isso é uma matemática, tá, galera? Isso é matemática. Na prática, quando medimos o nível de retração, é para a gente entender o tamanho da projeção. Vamos aqui para o gráfico para vocês entenderem como que a gente vê isso na prática. Medimos retração e agora a projeção. A retração não é no sentido do impulso? Então, essa é a retração. A projeção é no sentido contrário, olha só. Ó, marquei no sentido contrário. E agora a gente terá um alvo.
esse é o sentido da projeção, definir alvo para o nosso trade. E, pô, Silvio, mas que número é aquele ali, 1.618? Lembra que a gente está querendo saber a projeção desse movimento após a correção. Ó, projeção após a retração, beleza? Ou correção. Então, esse movimento aqui, ele vai de 0 a 100%. Quando eu quero medir o próximo alvo, eu faço a conta utilizando, pego 100% e utilizo o número de ouro, a razão áurea, porque a sequência de Fibonacci, ela contém o Φ, que é a razão áurea, esse número 1.618, beleza? Então, quando a gente quer saber projeção de um movimento, a gente pega todo o movimento, que são 100%, e multiplica por 1.6, vamos lá de novo, e multiplica por 1.618. Então, a gente tem 161,8%. 161,8% é o nosso primeiro alvo. Teria um segundo alvo, 2.618. Pô, mas esse 2.618, de onde que ele surgiu? Eu pego esse movimento aqui e quero saber, 1.618, né, o alvo. Vamos supor que tenha chegado aqui, quero saber qual é o próximo alvo. Só multiplicar novamente por 1.618. 261,8%. 261,8%. Então, esse aqui é o segundo alvo desse movimento aqui, após a correção. Então, como que a gente faz esse trade aqui na prática? E antes de continuar, deixa seu like aí no vídeo, beleza? Utilizando Fibonacci, eu aconselho que vocês façam um trade utilizando até a técnica de Jesse Livermore, que ele diz que o rompimento de um topo anterior, quando está a favor da tendência, olha a tendência aqui embaixo. Quem não sabe identificar a tendência com essa linha que a gente está vendo aqui, eu tenho um vídeo exclusivo, uma aula exclusiva ensinando como identificar tendência. Então, segundo Jesse Livermore, que foi um dos maiores traders da história, você comprar no topo, ele é muito mais provável de romper do que de corrigir novamente, bater no topo e voltar. Então, como que se usa retração de Fibonacci para você fazer operações de forma correta, de forma que a ferramenta te proporciona? Você vai comprar no rompimento desse movimento aqui. Comprou no rompimento, alvo 1.618. Então, seria uma compra nesse ponto e a saída da operação nesse ponto aqui. Em que situação eu vou realmente comprar no rompimento? Quando a correção estiver entre 23,6% e 61,8%. Ou seja, se quando tiver o momento do rompimento, a correção tiver passado por essa região, que é entre 23,6% e 61,8%, essa condição aqui valida essa compra aqui. Ah, Silvio, mas não rompeu, mas não chegou ali na região entre 23,6 e 61,8. O que eu faço? Então você não vai comprar, ok? Porque aí o risco de uma correção posterior é grande e isso aí pode vir a te trazer um stop. Vamos criar aqui essa situação que eu estou explicando. Vamos supor que a gente tenha esse movimento, esse outro movimento e agora um rompimento desse topo aqui anterior. O mercado, ele tende a fazer isso aqui, ó. O mercado, ele tende a fazer isso aqui. E você tendo comprado neste ponto, você certamente será estopado e vai perder o trade. Então, qual é o cenário perfeito? Que a gente tenha a retração, ó. Que a gente tenha essa retração aqui até pelo menos abaixo de 23,6%. Aí a condição para que isso aqui aconteça, ela está caracterizada e a gente tem um trade muito mais saudável, muito mais provável de trabalhar a nosso favor. Ok? Então, essa condição aqui que a gente busca, a retração tem que vir e ficar entre 23,6 e 61,8. Silvio, você explicou o que aconteceria com o trade caso o mercado não chegue a 23,6. Mas e se ele passar de 61,8? Vamos colocar aqui o exemplo? Vamos supor que o mercado ele tenha feito esse movimento aqui, ó.
ó, esse movimento aqui. Ok? Esse movimento. Vamos traçar aqui a linha de Fibonacci. E você vai observar que, opa, peraí. Essa correção do movimento de impulso, né, que é o primeiro movimento, ultrapassou o nível de 61,8. O que isso representa segundo Fibonacci? Que a projeção para um próximo nível ela foi prejudicada. Ou seja, o mercado ele tende a fazer exatamente esse movimento aqui. Ó. Ou ele vai vir com uma lateralização, ou ele vai vir com uma reversão de movimento, ou reversão de tendência. Então são essas as condições que a gente tem dentro da utilização de Fibonacci, e esse é o cenário que a gente busca em todo o trade. A gente busca uma correção entre 23,6 e 61,8. Se não tiver entre esses dois cenários, se passar ou se não chegar até essa região, você não vai fazer a compra no rompimento do topo anterior. Você não vai fazer, ok? Tem que ser esse cenário aqui. Aí sim você faz a compra e pega o alvo de 1,618. Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. E não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.